da vida nossa com a utilização dessas tecnologias. Como você bem apontou nos seus pensamentos e no seu artigo em especial, que a gente pode comentar hoje aqui, né? Uma coisa é você fazer as atividades com a estrutura da universidade ou com a estrutura do tribunal, do Poder Judiciário. Outra coisa é a gente fazer de casa, né? Então, aqui, esse é um exemplo que a gente está vivendo agora, mas queria te agradecer enormemente a sua disposição e estar aqui com a gente hoje, conosco na FADISP. É um prazer, Tiago, uma alegria muito grande estar aqui com você, com seus alunos de graduação, mestrado e doutorado. Só pergunto se vocês me escutam nos dois dispositivos, porque por mais que a gente venha falar, perfeito, por mais que eu venha falar de tecnologia, eu apoio um pouco ainda dessas ferramentas, mas o fato é que é uma alegria muito grande, Tiago. Acho que a gente vai ter uma conversa bacana uma conversa que que mostra um pouco o momento que a gente está vivendo, né? E vai ser, de certo modo, prospectiva para os momentos que nós viveremos no futuro. Então, é um prazer muito grande, estou sempre à disposição e adorarei o momento em que, a oportunidade em que a gente vai vivenciar esse encontro presencial, porque a quarentena, querendo ou não, está ficando cansativa, né? Então, se a gente pudesse se rever, vai ser uma alegria muito grande. E hoje, professor Marco, como é que a gente está vivendo, né? Tem enfrentado as atividades econômicas, claro, deram uma desacelerada. Hoje mesmo saiu o resultado do primeiro trimestre da economia brasileira, né? O resultado oficial caindo 1,5%. Né? Imaginar que o primeiro trimestre acabou no final de março, que não era nem o começo da pandemia, aqui em São Paulo, uma semana só de isolamento social. E aí já vem agora os prognósticos de 15% para o segundo trimestre, 15% de desemprego e um tombo de 10% no PIB brasileiro. Mas, por outro lado, o Poder Judiciário não parou, né? O Poder Judiciário continuou ativo, continuou recebendo suas demandas, até porque boa parte dos processos em âmbito nacional já estão dentro de plataformas de tecnologia. E os escritórios de advocacia também não deixaram de trabalhar, né? Mesmo à distância, as atividades continuam acontecendo, né? Na quarta-feira à noite, a gente recebeu aqui o ministro Marco Buzzi, que mandou um abraço para você, te elogiou, que comentei que estaria aqui conosco na sexta-feira. Ele falou: olha, espero que essa pandemia, espero estar errado, né? Mas que essa pandemia, ao final dela, não venha uma enxurrada, um grande boom de ações no Poder Judiciário. Né? A proposta dele é que a gente consiga tratar isso daí antes de chegar no Poder Judiciário, com muita mediação, com muita arbitragem, mas provavelmente isso vai desaguar em várias e várias ações, centenas de milhares de ações do Poder Judiciário. Como que está, Marco, a sua vida aí, né? Como você estava comentando um pouco antes da gente começar aqui a nossa transmissão, como está o seu dia a dia, né? Que além de professor, pai, esposo e também magistrado, né? Tá animado, tá animado. Como sempre fui, mas de certo modo ainda mais intenso, em que pese em casa. Na semana passada, participei de um webinar da OAB São Paulo, justamente sobre esse tema, e eu comecei citando ao Missáter, ele dizia na música: amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Porque a música, de certo modo, me lembrou a minha trajetória no meu primeiro dia de quarentena, que eu fiz a viagem lá do quarto até aqui a varanda de casa, onde eu estou agora, para começar a trabalhar. Né? E, na verdade, isso aconteceu no primeiro dia, aconteceu no segundo, aconteceu no terceiro, e a gente, de fato, Tiago, não teve solução de continuidade. De certo modo, o Poder Judiciário, a casinha, papai, desculpa, você está falando de casa agora, papai está numa live aqui ao vivo, meu amor, você não pode vir, não. São circunstâncias, né, Tiago? São circunstâncias. Como é? Pois é, pois é. Enfim, então, aí o pior de tudo é que eu perdi agora, por algum motivo, o áudio do... Você pode falar, Tiago? Não, eu posso falar assim, desculpa que eu tinha fechado o microfone no Blackboard. Perfeito, por isso que eu não estava escutando, perfeito. Falei só no Instagram. Perfeito. Então, desde o primeiro dia, né? O segundo dia, o terceiro dia,
Enfim, foi basicamente a rotina. Agora está tendo retorno, Thiago, se você puder fechar. Perfeito. Basicamente foi essa rotina e a gente não teve solução de dificuldade, a gente não teve dificuldade de trabalhar desde o primeiro dia dessa pandemia. De certo modo, em função de um modelo de governança do Poder Judiciário que talvez cujos resultados só tenham sido percebidos agora. Acho que a gente, na verdade, agora em 2020 a gente vai remontar a 2005 com a criação do Conselho Nacional de Justiça, né, com o estabelecimento de um marco de planejamento e gestão do Poder Judiciário. Há uma certa linearidade que terminou sendo conduzido pelo Conselho na administração do Poder Judiciário, né, com o estabelecimento de metas de gestão, né, metas de gestão do acervo judiciário, mas também metas de gestão em termos de governança em TI, né, de gestão estratégica, enfim não convém se aprofundar nisso. Mas o fato é que essa governança permitiu que o Poder Judiciário tivesse um norte no curso da última década e meia, né? E esse norte ficou muito claro. Primeiro, o estabelecimento de uma gestão baseada na eficiência, a partir do estabelecimento de metas, foi algo muito criticado no início, porque, de certo modo, naquela época, eu reconheço, houve um certo sacrifício da qualidade, que o Poder Judiciário não tinha, não dominava ainda naquele momento esses conceitos. Então, no início foi um pouco atabalhoado, depois o Poder Judiciário se estruturou com todas as dificuldades que tem, mas se estruturou para dar com base, né, num sistema de gestão de metas, uma política de transformação digital, e essa é uma política que também é muito antiga, que vai remontar a 2002, quando foi instalado o primeiro sistema de processo eletrônico, né, hoje devidamente consolidado, não tenho nenhum processo em papel lá na Sexta Vara, na verdade, no TRF da Quinta Região não existe nenhum processo em papel, o que nós temos, a rigor, são processos que foram migrados para o nosso sistema de processo eletrônico, o PJE, sem a digitalização, porque não valia a pena, porque eram processos que estavam suspensos, arquivados em baixa, como nas execuções fiscais, mas o fato é que a gente tem todo o acervo funcionando normalmente em plataforma eletrônica. E, mais recentemente, o Poder Judiciário teve a coragem de instituir algo que foi muito criticado na época, que foi um sistema de gestão de pessoas baseado na ênfase no teletrabalho. Eu sei que existia um certo preconceito, mesmo dentro do Poder Judiciário, mas sobretudo fora, né, porque como nós temos muito trabalho no Poder Judiciário, o Poder Judiciário brasileiro é aquele que tem o maior número de processos em tramitação no mundo. Tiago, quando a gente se encontra com colegas de outros países em eventos internacionais, eles simplesmente não acreditam no nosso valor de serviço, não acreditam. Não entra na cabeça deles que um juiz possa julgar 3 mil, 4 mil processos, 5, 6 mil processos, como eu já julguei num ano. Eu já tive o ensejo de julgar, salvo engano, quando eu estava em Pernambuco, 3 mil processos num mês. É verdade que você tinha muita demanda. 3 mil processos num mês. Num mês, exato. É verdade que tinha muita demanda repetitiva, que a gente tem esses booms de demanda repetitiva, mas o fato é que você tem uma gestão de acervo que não é dominada no Poder Judiciário no mundo inteiro. E o Brasil, por essa avalanche de processos, terminou aprendendo a trabalhar com gestão. Então, hoje, quando eu ingressei na Justiça Federal em 2003, a competência de gestão não era propriamente a competência valorizada por parte do juiz. Hoje é considerada uma competência fundamental por parte do juiz, que o juiz tenha condições de promover uma boa administração, não apenas a administração do fórum, mas o juiz desenvolver uma tecnologia, e tecnologia no sentido mais clássico possível, na gestão do seu acervo, com estabelecimento de critérios específicos voltados à natureza do serviço judiciário, ou seja, o estabelecimento de um modelo de gestão que seja adaptado ao que é o serviço judiciário. Porque, inclusive, quando o CNJ, enfim, foi criado, o Poder Judiciário começou a se apropriar disso, e a opção pelo modelo de hoje terminou sendo uma opção natural. A gente começou a contratar consultores da área de administração, gente, enfim, de muito conhecimento na área de gestão, na área organizacional, mas a gente percebia que eles não compreendiam o que era o nosso serviço. Então, a gente, de alguma forma, começou a captar os conceitos a partir dos quais as teorias de gestão eram trabalhadas, né, seja teórica, seja praticamente, mas a partir de um determinado momento a gente viu que
seria mais sentido que a gente se apropriasse desses conceitos e a gente desenvolvesse um marco de gestão que fosse próprio ao Poder Judiciário, ou seja, que nós fôssemos o protagonista do que seria a gestão judiciária, né? A gente não teve mais sucesso, né, no início, porque o acervo do Poder Judiciário cresce assim, exponencialmente ano a ano no Brasil, né? E só no ano passado, você sabe, nós tivemos pela primeira vez uma redução no acervo do Poder Judiciário, que já é um resultado desse trabalho, porque, claro, isso não vem de uma hora para outra. E também nós sabemos, né, Tiago, não adianta a gente discutir a performance de uma determinada organização a partir daquilo que dá errado, sabe? Mas na vara lá de São Miguel, sabe, de São Miguel do Gostoso, que é uma cidade daqui do interior do Rio Grande do Norte, na verdade não é nem comarca, é na comarca de Touros, que é a comarca vinculada a comarca a qual São Miguel do Gostoso é vinculada. São Miguel do Gostoso é uma praia linda, magnífica, mas eu não posso me basear, sabe, na dificuldade que porventura tem a comarca de Touros para dizer que se trata de um poder cuja performance não atende, ou seja, que não alcança um bom resultado. Mas se a gente for verificar, né, o aumento exponencial do acervo, né, a capacidade que a gente teve de melhorar de performance, ainda que com muita dificuldade nesse período, a gente durante muito tempo não teve melhoria de performance, mas em momento algum a gente teve queda de performance, ao tempo em que a gente tinha um aumento, né, aumento de demanda. E no ano passado a gente conseguiu ter um decréscimo de demanda. Então isso foi muito significativo, né, para mostrar que esse trabalho terminou fazendo sentido em momentos como agora, né? Hoje pela manhã, Tiago, teve uma live importante aqui de uma liga de empresários enfim, essa liga, compõe essa liga os maiores empresários aqui do Rio Grande do Norte, né? E foi feito esse encontro com algumas autoridades do poder público, né? Entre as quais a própria governadora participou da live, o presidente do Tribunal de Justiça, que é aqui meu vizinho, o presidente da Câmara Municipal, tinha um deputado federal, um deputado estadual e eu representando a Justiça Federal. Mas foi interessante porque quando cada pessoa se manifestou, e a gente teve aí talvez 30 pessoas falando, a única instituição que começou a conversa dizendo que não teve a menor dificuldade com essa pandemia foi o Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário. E aí eu falei antes do presidente do Tribunal de Justiça, eu disse, olha, eu sei que a gente está vendo um momento muito difícil, mas nós não tivemos nenhuma dificuldade de adaptação a esse momento. E aí eu contei do que a gente tinha feito previamente e das inovações que surgiram nesse período. Então, eu falei de teleaudiência, de teleperícia, de teleintimação, telecitação, de telepenhora, de teleavaliação, né, dos modelos de trabalho colaborativo que nós instituímos em algumas unidades para gestão do serviço judiciário, da adoção de metodologias ágeis também de gestão do serviço judiciário, enfim. E as pessoas ficaram tanto impressionadas porque acho que talvez ninguém imaginasse que no momento de pandemia, né, a instituição que não seria a representação do CAU seria justamente a mais tradicional, que era a Justiça. Mas a Justiça terminou se apropriando dessas ferramentas. E isso só é sentido num momento como esse. Engraçado, né? Às vezes a gente precisa precisa que aconteça algo de muito diferente para perceber algo que talvez já estivesse ali na frente, mas que talvez a cultura, né, o imaginário que existia em torno daquilo impedia que se percebesse que havia uma melhoria em torno disso. Porque, Tiago, em 1996, quando eu ingressei no curso de Direito, eu fui no primeiro período fazer estágio com a juíza daqui do Tribunal de Justiça, aqui no Fórum Miguel, no então grande hotel, que não era, hoje tem um fórum mais novo, que é o Fórum Miguel Seabra Fagundes. Essa juíza, ela havia adquirido, não havia nenhum computador, Tiago, na Justiça Estadual aqui no Rio Grande do Norte. Na Justiça Federal já tinha, na Justiça Estadual não tinha, em 1996. Essa juíza tinha trocado o computador de casa e levou o computador de casa para o fórum, né? E aí o meu grande papel como estudante no primeiro período de Direito era ensinar as pessoas a mexerem no computador, porque ninguém sabia mexer. Então, eu precisei ensinar a escrevente a mexer na impressora matricial. Você lembra dela, aquela que vinha com o rolo, né? Lembro. Papel, voltava o papel. Pois é. Então, o serviço judiciário era muito precário. Quando a gente percebe a evolução que nós tivemos no Brasil, né, considerando o que era o serviço judiciário naquela época, era algo muito significativo, de fato.
né? A colega colocou aí, muito barulhenta, né? De fato, muito barulhenta, horrorosa, mas eu fui ensinar as pessoas a mexerem nessa... Mas foi uma revolução, né, Marco? Porque o máximo que você tinha de tecnologia nessa época, né, era a máquina de escrever elétrica, que já foi uma grande revolução, inclusive. Que foi uma grande evolução na época. E aí a grande inovação em 1996 foi a chegada desse computador em um disquete. Você lembra de disquete? Tinha um disquete. Esse Sim, com disquete 4,3,5 polegadas. Exatamente, um disquete com modelos de mandados e expedientes, ofícios, etc. E eu fui ensinar basicamente a escrevente a mexer no computador. Né? Quando a gente vê o resultado hoje, né, é muito, muito diferente. Né? E nem todas as áreas tiveram esse tipo de avanço. Não sei se você viu, Tiago, está colhendo informações aí no mundo inteiro, mas diz que a Justiça da Argentina simplesmente, assim, está vivendo um momento de paralisia agora, não está conseguindo trabalhar como a nossa, seja pelo modelo de processo eletrônico que eles haviam adotado, seja porque não desenvolveu, né, essa forma de trabalhar. Então, às vezes, eu acho que talvez o fato de nós termos sido atacados com um volume exponencial de serviço nesse período tenha sido bom, porque a gente aprendeu a lidar com a dificuldade. Com certeza, eu acho que isso daí foi impressionante, né, Marco? Todo mundo pulou nessa piscina de água gelada ou não, né? Para alguns mais gelada, para outros não, mas todo mundo teve que pular, né? A gente também na academia e algumas instituições reagiram de diferentes formas, né? No nosso caso aqui na FADISP, a gente 3 dias depois sempre foi 100% presencial, nenhuma atividade à distância, todo o ensino tradicional, calcado na qualidade, na personificação, na personalização dos trabalhos, a gente teve que passar para esse ensino síncrono, não presencial. E foi uma revolução para a gente, está sendo uma revolução. Né? E eu acho que aí, de fato, o Poder Judiciário, como você disse, né, há muitos anos vem investindo nisso. Mas eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, Marco, na sua fala, é o grau de importância, porque vocês passam para ser mestrado, é um dos concursos, se não o concurso mais complexo, mais difícil, em termos de conhecimento jurídico. Mas uma habilidade que está sendo cada vez mais exigida, como você disse agora, é essa questão organizacional, de gestão. Né? O juiz ele é preparado, primeiro que no concurso ele é exigido, provavelmente não é exigido. Não. E depois ele é preparado para assumir, porque imagina como foi a sua trajetória, né? Você saiu da faculdade, de repente fez o concurso, entrou e do dia para a noite você tem que gerir esse grupo de pessoas, né? Porque não é só também decidir juridicamente, né? Decidir 3.000 decisões, fazer 3.000 sentenças em um mês envolve mais do que só você. Sem dúvida. De fato, Tiago, primeiro que as faculdades de Direito estão começando a atentar para esses aspectos agora, né? E não são todas. Né? Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente tem tentado trazer esse paradigma da gestão de forma mais intensa. Tiago, acho que você desapareceu aqui do... Ah, não, voltou. No Instagram. Na prática jurídica, né, a gente tem tentado trabalhar bastante esses temas. Então, hoje, por exemplo, um aluno de Direito aqui na UFRN, ele no módulo da prática jurídica, por exemplo, ele vai ter a possibilidade de participar de uma oficina de legal design. A gente tem se preocupado efetivamente com isso. Agora, mais recentemente, hoje está correndo, inclusive, o processo seletivo, a gente criou um projeto de ações associadas, extensão e pesquisa, para tratar da inovação no direito, e aí trazer aspectos quanto à comunicação, à gestão, à tecnologia, etc., mas é algo muito, muito novo. Você sabe, quando você fez direito, quando eu fiz direito, o grande jurista era aquela pessoa que, basicamente, tinha uma boa memória. Né? Uma boa memória, de certo modo, uma capacidade de interpretação, mas, sobretudo, uma boa memória. Era uma pessoa a quem você fazia uma pergunta e ele tinha a resposta na ponta da língua. Acho que era basicamente isso, isso era considerado um grande jurista. E isso realmente precisou, né? Isso mudou o Poder Judiciário, para quem trabalha no Poder Judiciário, e isso não é um exclusivo do Poder Judiciário, né? A advocacia tem se dedicado cada vez mais também a esses aspectos referentes à gestão, né? A conceitos como governança, tem se preocupado em se comunicar bem, enfim, esses mesmos aspectos. Então, como é que isso se forjou na prática, Tiago? Primeiro, com muito, como a gente diria aqui, com muito aperreio,
né? Não fora para outra, né? A gente não tinha uma formação específica no momento que a gente ingressava no Poder Judiciário, como a que a gente tem hoje, que eu vou narrar daqui a pouco, né? Eu me lembro que eu ingressei na primeira vara federal de Pernambuco, tinha lá uma pilha de processos, e eu advogava. E eu tive uma enorme dificuldade de lidar com aquilo, porque como eu advogava, eu abria um processo, eu não havia se treinado para fazer diferente, eu lia a petição inicial, se ela não fosse absurda, eu achava interessante a tese, eu lia a contestação, se ela não fosse absurda, eu achava interessante a tese, e eu me sentia incapaz de julgar porque eu gostava das duas teses. Eu achava as duas teses razoáveis porque eu tinha um chip que dizia que o que legitimava o meu trabalho como advogado era uma tese razoável, porque eu também nunca fui alguém de ficar emprestando meu nome, uma maluquice. Mas se a tese era razoável, né, está ali, é o papel do advogado. Então eu tinha a maior dificuldade de julgar o processo. E quando se tratava da gestão de uma vara, aí eu não sabia nem por onde começar, né? Inclusive a organização do Poder Judiciário é um tanto complexa naquela época, hoje menos, mas burocrática. Então, o que é que acontece hoje? Hoje, quando o juiz ingressa na carreira, ele recebe uma formação de 480 horas, basicamente uma especialização em ser juiz, né? E é muito sofisticado o nosso curso, Tiago. No ano passado, nós tivemos o ensejo de debater o nosso curso de formação inicial no maior evento de formação judicial do mundo, na cidade do Cabo, na África do Sul. E, basicamente, o que nós recebemos de feedback é que nós fazemos o melhor curso do mundo. Né? Eu ouvi isso. Eu cheguei a mudar o nosso curso daqui do TRF, da Quinta Região, eu mandei o plano dele, mandei para Taiwan, mandei para a Bélgica, mandei para a Holanda, mandei para a Bélgica, para a Holanda, mandei para outro país e recebi além de, eu me lembro que uma juíza de Trinidad e Tobago veio falar comigo, o juiz norte-americano veio falar comigo muito impressionado e, sobretudo, os juízes da Ucrânia. Os juízes da Ucrânia vieram conversar com a gente, eu disse, olha, e vocês são os melhores do mundo. E aí a gente realmente surpreende os novos juízes, porque é uma formação completamente diferente daquilo que eles imaginavam e completamente diferente daquilo que eles haviam estudado para o concurso. Então, com as metodologias mais inovadoras, mais interativas, com gamificação, para você ter uma ideia, por exemplo, que uma das aulas do curso de formação do TRF da Quinta Região, eu vou terminar revelando, mas a gente costuma fazer de surpresa para os novos juízes, mas é basicamente um jogo de fuga, a gente tem uma atividade num jogo de fuga, não sei se você conhece o jogo de fuga, daquele você entra numa sala que tem um mistério. A gente tá ainda, mas eu tenho um sobrinho que está nessa idade já. Pois pronto, então a gente leva o juiz para um jogo de fuga, tem uma câmera, uma espécie de Big Brother, né, em cima, e eles vão simplesmente jogar, né, enfim, participam lá do jogo, etc. Ao final, eles saem da sala, e aí tem um encontro com a psicóloga e com os coordenadores do curso para a gente debater como é que cada juiz agiu sob pressão dentro daquela sala. No último curso, por exemplo, foi muito bacana porque a atividade exigia que os juízes entrassem algemados, que ainda, né, terminou que, considerando que nós, né, temos aí como nossa atribuição a aplicação da lei penal, terminou sendo muito interessante que o juiz ainda fosse submetido ao jogo de fuga, né, algemado, para saber como é que uma pessoa cuja prisão ele determina vai se sentir, né, e ele preso naquele local tentando desvendar um mistério. Isso é apenas um detalhe, né, do largo conteúdo que a gente oferece no curso. Ninguém lá vai discutir, sabe, a tal regra do Código de Processo Civil, a gente presume, ou do Código Tributário, a gente presume que o juiz domine tudo isso. Então, a gente vai trazer lá o caso mais desafiador, né, para dizer a ele, olha, como é que você agiria. Eu tive aqui um caso, por exemplo, aqui em Natal, Tiago, em que eu penhorei um lixão, né, da companhia de coleta de lixo aqui da cidade, né, como forma de transformar esse lixo numa demanda estrutural, transformar esse lixo em madeira, em energia elétrica e tem um outro insumo lá em combustível, né, e com o resultado dessa transformação do lixo, efetuar o pagamento de um débito muito significativo que a companhia de lixo tem com a Fazenda Nacional. Então, esse é o tipo de caso que a gente coloca lá para debater com o juiz. Outra coisa, né? Trazer a sensibilidade e a empatia que o curso de Direito não traz para o juiz. Então, na aula de erro judicial, por exemplo, a gente traz para ser professora do juiz uma vítima de erro judicial. Então, teve um ano em que a gente trouxe uma senhora que ficou presa 1 ano e 7 meses injustamente,
né? E ela foi a professora do juiz para que o juiz soubesse como é que ela se sentiu durante todo aquele período em que o juiz poderia ter atuado melhor. E aí a conclusão da aula é basicamente, né, um presente que os juízes dão a essa pessoa, um buquê de flores, pedindo desculpas pelo Poder Judiciário pela tragédia que se abateu sobre a vida daquela pessoa. Então, é algo completamente diferente do que a gente vai ver no ensino jurídico. E aí, hoje, o juiz, de certo modo, ele vai ter uma formação diferenciada, e aí a título de especialização é verdade, para começar a carreira. E ele já sai com ferramentas de gestão. Então, ele vai ter aula de gestão de pessoas, de gestão de risco, ele vai ter aula de gestão estratégica, ele vai ter aula de gestão do conhecimento, do capital intelectual, né? Então, de aspectos referentes à governança, vai ter lá todo o desenho organizacional do Poder Judiciário, ele vai aprender metodologias inovadoras, ele vai saber fazer um mapeamento de um processo de trabalho no Visage, ele vai saber aplicar uma metodologia de design thinking, a gente passa para eles. Então, enfim, a gente tem realmente uma capacitação muito rica nesse momento, e aí o juiz vai ter condições de prestar um serviço melhor. Por que isso é necessário? É o que a gente defendia lá na África do Sul no evento. Porque poucos países vão ter a complexidade que nós, operadores do direito, enfrentamos no dia a dia. Porque nós temos um país extremamente desigual, mas um país que tem uma certa riqueza. Então, nosso país não é linear. Imaginemos, se você é juiz num país muito rico, e sobretudo em países muito homogêneos, você não tem o tipo de desafio que você vai ter aqui. Então, você agir na Islândia, você vai ter uma população pequena, uma população com poder aquisitivo alto, uma população que vai ter a mesma origem que se, por exemplo, um preconceito enfrentado por um islandês é o mesmo preconceito enfrentado pelo outro islandês, se é que um islandês enfrenta preconceito. No caso de um brasileiro, não. O preconceito que eu enfrento é diferente do preconceito que você enfrenta, que é diferente do preconceito, sabe, que Daniela, a minha esposa, que está ali dentro, enfrenta. Cada um de nós vive uma vida diferente no Brasil, porque é um país multicultural. Então, qual é o nosso grande desafio? É pegar um país que tem uma pessoa bilionária e uma pessoa que vive em exclusão completa do ponto de vista social, digital, econômico, político, né, e oferecer um tratamento isonômico, levando em consideração a particularidade de cada um. Então, o nosso desafio termina sendo muito maior. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu alguém dizendo, se fosse na Alemanha, essa adesão teria sido cumprida. Ótimo, mas na Alemanha não falta dinheiro para cumprir a decisão. Então, se você não compreendeu o desafio enfrentado por um gestor público, por exemplo, que é, né, na verdade, um grande ator participante dos processos da Justiça Federal, você condições de ser um bom juiz federal. Eu me lembro aqui em Natal, Tiago, que teve aqui no Rio Grande do Norte, teve um juiz que numa ação civil pública, julgou procedente o pedido e determinou que em 60 dias fossem construídos 10 leitos de UTI. Então, assim, Fiat Lux, né? Fiat Lux, o leito de UTI está feito. Então, esse tipo de coisa que a gente trabalha. Eu disse, olha, você não conceda 60 dias para que uma pessoa construa 10 leitos de UTI, enfim, que instale 10 leitos de UTI, porque isso não vai acontecer, não é? É impressionante, né, Marco? E essa linha de evolução, né? Ouvir você dizer como é a formação de magistrado, eu, esse semestre, agora no mês de janeiro, ainda quando era permitido o nosso convívio social, vinha convite do então diretor da Escola da Magistratura aqui do TRF, da Terceira Região, né, no curso de formação dos magistrados aprovados no ano passado, aqui em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. E é, de fato, impressionante a elasticidade de temas, né? Os magistrados saindo da sua escola, da sua cadeira de ensino, indo visitar o presídio, indo visitar uma comunidade, indo visitar o INSS, indo visitar a Polícia Federal, para conhecer todos esses que vão ser os atores, vão ser com eles que eles vão se relacionar ao longo da sua vida profissional, né? E acho isso daí muito interessante, o quanto de ferramental vai trazer para a aplicação do direito. Com certeza, e aí a gente que está na academia tem que fazer esse meia-culpa, a faculdade de Direito não nos prepara para isso, né? Muito do ensino do direito ainda é aquele que a gente teve, no nosso caso, alguns anos atrás, e aquele que foi ensinado há 200 anos atrás. Né? Ainda é muito professoral, ainda é muito de pura e simplesmente tentar, entre aspas, transmitir, o que você não faz, né? A transmissão do conhecimento para ninguém, mas sim você fazer. Né? Eu tenho aqui em São Paulo
faço parte do Conselho Estadual de Educação e tem um grande professor lá, o professor Menezes, professor de Física, e aí, quando a gente entrou nesse ambiente não presencial, ele falou, olha, não se preocupe, o Brasil ele tem já mais de 100 anos de experiência de ensino à distância presencial. O que é o nosso ensino presencial, boa parte dele? É você ficar na frente falando para as pessoas. Né? Então, esse tipo de interação, de fato, a gente já tem muita experiência. Né? O que a gente precisa agora é utilizar essas novas metodologias. Eu fiquei muito interessado, né? Em especial para os nossos alunos, Marco, e eu sei que essa é uma das suas especialidades de trabalho, eu sei que é um do seu tema de paixão, e eu acho que eles vão gostar de ouvir um pouco você falar, um pouco sobre o que é esse design thinking, né? O que é, o que vem a ser, qual é o espírito disso tudo dentro, e aí, claro, lógico, você utiliza isso daí para dentro do Poder Judiciário, para a sua atividade, né? Na verdade, acho que a utilidade que a gente vai ver no design thinking em relação ao direito é sobretudo quanto ao fato de que é muito difícil, inclusive pelo modelo de ensino que nós temos, se quebrar a tradição. Né? Como é que nós aprendemos direito? Né? Nós meio que recebemos, não sei se você percebe isso, Tiago, ordens dos nossos professores. É assim, é assim, é assim. E no momento em que nós criamos, né, alguns instrumentos de busca de segurança jurídica como precedente vinculante, ficou mais incisivo ainda o estudo do direito, porque não apenas a gente recebe, né, todo aquele arcabouço legal, mas agora a gente recebe determinados, né, marcos jurisprudenciais que precisam ser observados. Então, é quase como um manual de instalação do eletrodoméstico, né? É assim assado, é assim assado. Então, considerando o nosso modelo de ensino, de certo modo impositivo, né? Esse modelo de aulas mais descritivas, de aulas expositivas, e considerando a nossa tradição muito vinculada a códigos, né? O que é que termina acontecendo na prática? A gente meio que se conforma com aquilo. Então, é muito diferente, é muito difícil na prática, você construir algo de novo no direito e isso ser bem aceito de imediato, porque a pessoa quer que isso esteja expresso lá na filigrana da lei, né? Na filigrana da lei. Então, qual é a ideia, né, de você trabalhar o design thinking? É você trabalhar o direito como um desafio a ser superado. Então, você trabalhar não em cima da norma, mas em cima do problema e de uma solução para aquele problema. Então, lá no UFRN, por exemplo, quando a gente está na prática jurídica aplicando a oficina de design thinking, aqui na prática jurídica a gente tem um módulo, Tiago, chamado Análise de Casos Concretos. A gente criou esse módulo porque a gente entendia, já tem 10 anos isso, a gente entendia que seria interessante a gente inverter um pouco o paradigma filosófico que orienta o ensino jurídico, que é basicamente dedutivo. A gente sempre parte do geral para o particular, do código para o caso concreto. Então, a nossa ideia era trabalhar o caso concreto mais ou menos no modelo do ensino norte-americano, sendo que a gente não optava necessariamente pelo método socrático, você sabe que é o método, né, de ensino norte-americano. Então, o professor fica livre, ele aplica o que quiser. A gente vai ter 2 módulos, um para casos julgados e um para casos não julgados. Então, na hipótese dos casos não julgados, o que é que a gente está trazendo? A gente está incentivando os alunos, primeiro, a escolherem um desafio, e a escolherem um desafio a partir, sabe, da sensibilidade. Olha, diga uma coisa que chama a atenção, que você acha que está mal resolvida no direito, né? E aí a nossa ideia é de aplicar a metodologia de design thinking para que venha justamente algo de inovador para superar aquele desafio, para que ele não fique enquadrado no marco legal, dizendo que isso aí não tem solução porque a lei diz isso. Então, a gente tenta ser criativo. Vou citar como exemplo. Teve uma turma que escolheu como desafio, né, a circunstância de uma criança ser filha de pais de nacionalidades diferentes e cada um morar num país distinto. E aí queriam ver como é que ficaria a guarda dessa criança, né? Como é que o design thinking trabalha? O design thinking trabalha basicamente com empatia. É você se colocar no lugar do outro, né? Então, ele primeiro tem uma fase de imersão, de você mergulhar no problema, né? E tem alguns recursos para você, né, trazer empatia, né, estimular a empatia dos participantes em relação àquele caso. Como é que você faz? Você cria um personagem fictício. Então, cada grupo, por exemplo, era estimulado a criar uma criança e criar os seus próprios pais
né? E construindo um mapa de empatia, as características daquelas pessoas, né? Todos os atores envolvidos. Depois eles tinham uma fase, aí tem várias, né, várias técnicas que são aplicadas, eles vão ter uma fase de ideação e uma fase de prototipação. Então, em um dos grupos aqui em Natal, trouxe um negócio absolutamente formidável. O que é que eles trouxeram? Disse, olha, eles viram, aí tinha entrevistado, na fase de imersão, eles entrevistam, foram aqui em Natal, descobriram gente que está com saudade dos pais, porque mora com a mãe aqui, ou com o pai, ou a mãe e o pai estão em outro país. E vem a vida, como é que é a saudade, como é que é a convivência, como é que é isso, como é que é aquilo. Eu sei que, ao final, eles trouxeram três soluções para o problema, que eram soluções de gestão. Então, primeiro, uma cartilha, e aí a gente sugeriu que a cartilha fosse depois enviada para o Tribunal de Justiça sobre como lidar com esses casos, né? Tinha uma história de um contrato, enfim, uma parte da guarda mais empática e tal, e tinha um aplicativo. O aplicativo era muito bacana, Tiago. Por quê? O aplicativo, ele permitia um compartilhamento de toda a rotina da criança com o pai ou a mãe que estivesse no outro país. Então, eu me lembro que esse grupo do aplicativo criou uma criança francesa, uma criança brasileira cujo pai era francês. E o pai era muito apegado à criança, mas teve que voltar para a França. Então, tinha alguns recursos do aplicativo que eram muito interessantes. Primeiro, o aplicativo permitia que ela fizesse uma live com o pai e com o resto da família. Outra ferramenta do aplicativo eram as receitas da vovó. Então, considerando, eles fizeram a pesquisa, eles disseram, refeições são importantes para os franceses, às vezes talvez mais até importantes que os brasileiros. Então, a vovó francesa compartilhava as receitas e a pessoa aqui em Natal fazia a mesma receita que a vovó fazia naquela noite, porque isso era combinado no aplicativo, e a vovó ficava em live com a criança, jantando com ela, comendo a mesma coisa, para que ela pudesse compartilhar da cultura francesa. Ao final, você vai dizer, muito bacana, foi um aplicativo, etc., porque muita gente diz, mas isso não serve para o direito, porque isso aí, a gestão não é direito, né? Mas aí teve a reflexão jurídica. Por quê? Na conclusão jurídica, eles estavam na dúvida sobre se a guarda ser aplicada, se uma guarda compartilhada ou uma guarda alternada para essa situação, porque eles tinham que me dar uma solução jurídica. Qual foi a conclusão deles, Tiago? Eles perceberam que, com base no aplicativo que eles criaram, eles tiveram condições de criar também um novo conceito jurídico, que seria a guarda compartilhada digital. Por quê? Não precisava alternar a guarda, considerando que, por meio do aplicativo, a criança estava convivendo com pai e mãe o tempo inteiro, né? Então, você veja, aí você vai dizer, está na lei a guarda compartilhada digital? Não, mas através de uma oficina de design thinking, você criou uma alternativa, sim, que tem como base também uma proposta de gestão, um protótipo, que foi oferecido lá no âmbito da oficina, mas dali surgiu um novo conceito jurídico. E assim, por exemplo, no caso, nós estamos aqui numa live que tem por tema essencial, que a gente falou de muita coisa, a da videoconferência, a teleaudiência a partir da videoconferência. Mas é interessante porque foi basicamente a mesma coisa que aconteceu. Nós temos videoconferência no Poder Judiciário há mais de 10 anos. Né? A Justiça Federal aqui na Quinta Região é super bem estruturada, Tiago. Não falta nada para a gente trabalhar. Mas nunca ninguém tinha feito uma audiência de casa. E a gente precisou construir um novo modelo, porque não é a mesma coisa você estar no fórum, né, e você estar em casa. Não é a ferramenta eletrônica, é o modelo de trabalho que é absolutamente diferente. Eu já tenho, a gente usa aqui a ferramenta Zoom, aqui na região do TRF da Quinta Região, né, na região do TRF5, mas a gente nunca tinha alcançado as potencialidades que você pode alcançar. Então, o que é que a gente terminou fazendo? Como a gente estava precisando construir um modelo de teleaudiências, nós fizemos uma oficina de design, de legal design, de design thinking, e aí a gente, nessa pandemia, descobriu muita coisa, né? Então, a gente descobriu, por exemplo, a Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte tem um laboratório de inovação, a de São Paulo também tem, a do Rio tem, a do Espírito Santo tem, a do Rio Grande do Sul tem, a do Paraná tem, a de Santa Catarina tem, então, alguns estados, a do Ceará tem, mas a gente nunca tinha visto a possibilidade de trabalhar juntos. Então, o que é que aconteceu? Nessa pandemia, a gente terminou pesquisando sobre um aplicativo chamado Miro, né? E fizemos uma oficina de legal design, faz coisa por um mês, a partir da qual a gente desenhou todo um modelo de teleaudiências. Claro que essa oficina foi associada a outras metodologias que nós empregamos. A gente criou lá as audiências laboratórios, né? Alguns juízes faziam as audiências, tentavam criar lá um protocolo de audiência e a gente fazia audiência com observadores, né? Porque você de fora, não sendo juiz, você percebe todas as falhas e virtudes, né, daquele modelo de trabalho. E assim a gente construiu.
nas pequenas coisas. A gente percebeu, por exemplo, se você usa o Zoom, eu não sei se eu cheguei a comentar com você isso, a gente criou todo um protocolo de atuação dos juízes e dos advogados durante a audiência, baseado nas próprias ferramentas tecnológicas do aplicativo. Então, por exemplo, um grande problema, nós vimos aqui no início, quando você faz um ato processual, é o áudio, né? A microfonia. Se você não escuta, você está violando, me parece que está violando a tua defesa, né? Porque se o advogado não escuta, não consegue compreender o que está acontecendo na produção da prova, a defesa está sensivelmente prejudicada. Então, a gente precisa minimizar esses aspectos. O que é que a gente fez? Evite abrir demais o microfone. Se porventura você precisar falar, tem aqui um recurso chamado levantar a mão. Esse levantar a mão é pela ordem. Então, se você fosse dizer pela ordem na audiência, você clica nesse botão. Lembra, uma outra coisa muito complicada, às vezes você tem aquela gritaria numa audiência presencial, né? O juiz indefere, por exemplo, uma determinada providência. E aí o advogado diz, eu requeiro que isso seja consignado em ata. Aí começa a confusão, consigna em ata, etc. Eu quero, não quero, vai ser depois. No aplicativo, a gente criou também um protocolo para isso. Use o chat. Né? Está aqui, o juiz está assumindo que o chat irá para o processo. Se não for, você pode, porque como está filmado, eu estou dizendo, se não for, pode pedir a nulidade do ato. Você não precisa mais requerer a consignação de nada em ata. Você agora, advogado, tem autonomia. Coloque aí no chat. Eu requeiro isso. Se o juiz não fizer, você já tem base para agravo com o que está ali no chat. Né? Se, porventura, você quer ali a concordância das pessoas, todos de acordo, vai ligar o microfone todo mundo, o ato vai... Né? Então, use o joia do emoji. Né? E assim a gente foi construindo, sabe, um protocolo, a gente foi construindo um protocolo muito detalhado, né, quanto à realização dessa teleaudiência. Né? A gente, por exemplo, percebeu que o assistente de audiência, considerando que está tudo filmado, depois o link vai para os autos, ele meio que se esvazia nesse ato processual. Então, a gente transformou o assistente de audiência em um oficial de compliance de áudio e vídeo, tendo em vista a preservação do devido processo legal. Porque, repito, se o advogado não enxerga direito, haverá um sério risco a validade da audiência por conta da falta de rigidez da prova. Se ele não escuta, pior ainda. Né? Por exemplo, eu agora, enquanto estou falando com você, estou descumprindo uma regra do meu protocolo de teleaudiência, porque eu estou vendo que eu estou escuro aqui no Instagram. Né? A gente não pode permitir que alguém entre escuro, porque a gente precisa identificar a pessoa. Então, tudo isso foi detalhado para que a gente possa ter um ato processual praticado com a devida validade. Porque, repito, é diferente. Quando você estava no fórum, era muito tranquilo. Apenas uma pessoa estava entrando de fora, mas você tinha ali o domínio presencial do ato processual. Não é o que está acontecendo agora. E esse modelo ele foi pensado, né, com base em metodologias, como essa metodologia que eu apliquei lá aos alunos da UFRN. Não, era exatamente isso, mano. Eu queria ouvir de ti. E esse protocolo agora, claro, ele deve estar em constante aperfeiçoamento, né? Dia a dia surgem novas questões e você vai preenchendo e vai tentando adaptá-lo, né? Você acha que... Vamos pensar agora como vai ser o nosso futuro pós essa pandemia, né? Você acha que isso pode ser incorporado no dia a dia do Poder Judiciário, além de toda a estrutura que vocês têm da audiência? Tiago, veja bem, é difícil a gente prever o futuro. Eu, inclusive, já propus aqui em Natal que a gente fizesse um evento jurídico pós-pandemia com todo mundo, para a gente fazer uma avaliação daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. Eu, particularmente, acho que a gente só não incorpora se não quiser. Eu vou dizer mais ou menos como é que eu vislumbro um fórum do futuro. Bom, primeiro é que se a gente consegue alcançar um protocolo de teleaudiência que funcione razoavelmente, a gente está simplesmente assumindo que existe a possibilidade de criação de varas puramente eletrônicas. Varas puramente eletrônicas. Então, você vai ter uma vara que funciona numa nuvem, porque nós, na verdade, estamos funcionando em nuvem. Se a gente não está indo lá, está conseguindo trabalhar normalmente, a gente vai ter varas eletrônicas. É verdade que em relação a algumas competências de varas, vai ser mais complicado. Então, não sei se vale a pena você ter uma vara eletrônica de infância e juventude. É verdade. Né? Não sei se vale a pena você ter uma vara eletrônica penal. Mas uma vara eletrônica, por exemplo, tributária, eu não sei porque você não tem. Enfim, eu penso que existe essa possibilidade. E isso, na verdade, vai implicar uma mudança também de design nos próprios fóruns. Eu vejo no futuro, por exemplo,
você com varas menores, no estilo mais gabinete, como é que eu queria a minha vara hoje? Né? A gente, de certo modo, já fez alguma coisa, não sei se eu já lhe contei, mas a gente já há mais de um ano, tem um ano e alguma coisa, no momento em que a gente viu aquele vazio quando migrou os processos físicos para eletrônicos, né? Isso aconteceu há mais tempo, mas a gente foi estudando o que fazer. Eu transformei o antigo cartório, que é a Secretaria da Vara, numa área de coworking. Então, eu acho que as áreas de trabalho nos fóruns devem ser de coworking. O que é que a gente vai precisar também? De cabines locutório. Então, por quê? Porque, infelizmente, o Brasil é um país ainda de exclusão digital. Então, não adianta eu achar que eu vou aplicar a metodologia de teleaudiência para todo mundo. Para a pessoa que não tem condições de entrar de casa, eu tenho que oferecer uma possibilidade. Então, eu tenho que ter uma cabine locutória no fórum. Olha, você vai participar de uma teleaudiência, mas a Justiça está lhe oferecendo a sua instalação. Você vai para a sua cabine locutória, tem uma pessoa lá para auxiliar, ela entra na cabine e participa da teleaudiência, porque uma outra coisa que eu digo lá no artigo, você viu, é que a responsabilidade pela qualidade do ato e do link é do Poder Judiciário. Então, se a pessoa não tem condições, a pessoa mora num local em que tem um link ruim, né? Quem tem que assumir esse ônus realmente é o Poder Judiciário. Então, ele vai ter aquelas cabines locutórias. Vai ter assessorias menores, porque a gente vai ter um espaço lá para um atendimento presencial, e a gente vai ter áreas bacanas de atendimento, né? Lá na Vara, a gente, por exemplo, abandonou o balcão e criou uma central de relacionamento. Hoje à tarde, eu já fiz uma reunião, porque a gente está criando agora a expansão da central de relacionamento, que é a central de relacionamento virtual. Isso é para agora, é para esse mês. O que é a central de relacionamento virtual? Né? O advogado, a partir de agora, ele vai escolher, no momento em que ele quiser um atendimento da sexta vara, se ele quiser ir lá, ele vai ser recebido num local confortável, e é realmente bastante confortável, porque eu gastei dinheiro do bolso, tem um sofazinho, tá, um café, etc., um QR Code na parede, com um adesivo na parede com QR Code com informações da vara, ele vai ser muito bem atendido numa mesa redonda, essa é uma opção dele. Uma segunda opção que já está acontecendo, ele pode ser atendido por WhatsApp. Então, ele tem lá na central de relacionamento, a gente vai ter todo um protocolo para que ele seja atendido por WhatsApp, nós estamos já fazendo. Ele vai poder ser atendido por telefone, a gente vai ter uma escala para isso. E o que a gente está criando a partir de agora, que de certo modo já existe, mas não de forma automática, porque eu tenho atendido os advogados por videoconferência, no nosso caso, pela plataforma Zoom. Então, sendo que o que é que está acontecendo? Ele entra em contato por WhatsApp para pedir um agendamento, né? Aí ele agenda, a gente marca a hora e eu faço. O que é que a gente está criando agora na sexta vara? A gente vai em todas as decisões, sentenças e despachos, a gente vai ter um rodapé com informativo sobre a central de relacionamento e vai ter o link do Zoom. E a gente vai ter uma pessoa na escala que vai estar em casa, porque já que a gente tem vários servidores em teletrabalho. Isso depois da pandemia. Então, o advogado ele vai escolher se ele quer ir lá ou se ele entra no link do Zoom do escritório e vai aparecer a imagem do nosso servidor de casa. E aí a gente está indo aos mínimos de detalhes, Tiago. Por exemplo, que a gente tem o projeto chama Experiência Sexta Vara. Como você transformar a experiência de Sexta Vara uma experiência mais prazerosa, né? E aí a gente está criando lá a jornada do usuário da Sexta Vara. E aí a gente tem um estagiário de políticas públicas, porque uma coisa que a gente se preocupou já há algum tempo foi que a gente não tivesse só gente da área jurídica na Vara. Então a gente tem na Vara estagiário de design, de direito, de políticas públicas. A gente sai, aí tem um apoio lá de um estagiário de estatística, etc. A estagiária de políticas públicas ela está encarregada de ver qual seria o melhor design, né, para a experiência do usuário sexta vara, para essa central de relacionamento também virtual. E ela não estava compreendendo por que eu estava sendo tão detalhista no design, na estética da coisa. Mas, doutor Marco, por que precisa de estética? Sabe por quê, Letícia? Porque a gente precisa se preocupar com vários aspectos do protocolo. Quando a pessoa vai atender de casa, por exemplo, a sexta vara vai permitir que algum servidor atenda um advogado da cozinha? Sabe? Qual é o local da casa em que ele vai fazer? Que tipo de informação ele tem que registrar? Então, isso é uma forma completamente diferente. Concorda, Tiago? É uma forma completamente diferente de atendimento. Completamente diferente, é um novo protocolo. Exatamente. Aí você tem aspectos de transparência, por exemplo. Eu irei gravar esse atendimento e botar no processo? Eu não sei, a gente vai precisar pensar nisso. Então, esse detalhamento é que a gente está fazendo para que a gente seja o mais transparente possível. Eu acho que transparência nunca, sabe, deixou ninguém para trás. Eu tenho tanto cuidado com isso, Tiago, que quando eu atendo, como a lei brasileira permite que o juiz atenda um advogado ex parte, né? Enfim, se há a lei, a gente vai respeitar. Mas eu tenho um certo cuidado com isso,
preocupação com o contraditório, né? Preocupação com a lisura do ato, não que ninguém vá fazer nada de inadequado, mas eu acho importante que a outra pessoa saiba que alguém veio falar comigo fora do processo. Então, sempre que alguém vem falar comigo, isso já há algum tempo, sempre que alguém vem falar comigo, né, marca lá e vai lá presencialmente despachar, tem lá uma logo que a gente usa no processo eletrônico Transparência Sexta Vara. Informa a parte contrária que tal dia, tal advogado ou tal parte veio falar com o juiz. Agora, quando a gente falando de teleaudiência, o que a gente já está discutindo é se a gente vai começar a colocar nos autos esse atendimento. O conteúdo. Okay, o conteúdo do atendimento. Porque se eu vou estar atendendo pelo Zoom, por que eu não filme e não coloco o atendimento lá? É lisura para outra parte, é transparência, né? Então, esses detalhes a gente está trabalhando e eu acho que a gente vai poder ter coisa muito refinada no período pós-pandemia, né? Acho que, por isso que eu sei que até parece... Eu acho que você, numa reunião comigo, viu quando eu disse essa frase, ela parece um pouco impactante, porque também eu disse isso antes da pandemia, a gente não sabia que ia ficar tão triste, tão machucado com esse momento. Mas antes da pandemia, eu usei numa palestra um slide que era para pensar em inovação no Poder Judiciário, mas isso dizia respeito não só à pandemia, dizia respeito à crise como um todo. Eu estou adorando o moído. Por quê? Porque eu sabia que esse momento nos faria ressignificar completamente o nosso trabalho, né? E eu sei que a gente enfrenta resistências aqui e ali, né? Mas aí é onde entram metodologias como design thinking. Você chama as pessoas para construírem coletivamente, né? Porque aí a gente sabe, quando cria uma oficina dessa de legal design, agora a gente, no final do ano, a gente teve, por exemplo, uma que envolvia lá uma antecipação de penhora. Então, você marca a oficina lá da vara, vai lá o presidente da Comissão de Direito Tributário do AB, vai o procurador-chefe da Fazenda, discutir com você, né? E, assim, por mais que, ao fim e ao cabo, a decisão do Poder Judiciário, né, essa abertura democrática, ela traz muito mais legitimidade ao resultado do trabalho. As pessoas se sentem parte daquilo, né? E assim é mais fácil transformar a realidade e vencer as resistências. Claro, não, e você tem mais adesão, né, Marco? Tudo que é mais democrático tem mais adesão de todo mundo e são mais atores compartilhando desse resultado, né? E, de fato, esse mundo que a gente está vivendo agora, esse novo mundo, né? A gente também aqui na faculdade pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai desenvolver. A gente tem desenvolvido bastante coisa com os nossos alunos, tem produzido bastante, né? Não é porque a gente não está fisicamente juntos que a gente não vai produzir, a gente continua ativo, né? Continua fazendo muitas coisas, como nós aqui, até há pouco estava numa reunião com o presidente do nosso grupo e mostrando alguns dados desse tipo de interação. São números absurdos, né? Que a gente presencialmente tive uma banca, eu comentei contigo ontem numa reunião. Ontem a banca de uma aluna do nosso doutorado, a Maís, uma banca de doutorado, tinham 48 pessoas participando, né? 48 pessoas participando, assim, não é a primeira vez que a gente está numa banca, né? Mas é muito raro você ter tanta gente numa defesa, né? E agora, com essa nova tecnologia, isso vai ser incorporado. Nosso novo presencial, né? É o que você disse, né? Não, a gente não vai deixar de ter uma banca de mestrado doutorado presencial. Mas por que não eu não vou dar publicidade para ela? Mas com certeza. Com certeza. Inclusive, essa a gente fez uma coisa que eu nunca tinha... pelo menos eu nunca tinha percebido, tá? Ontem a gente transmitiu, não a banca toda, mas a gente transmitiu a comunicação do resultado final. O encerramento da banca, a gente abriu para todo mundo. Então, acho que é um grande tubo de ensaio que a gente tem que desenvolver ao longo desses meses, né? E quem está à frente disso tudo no Poder Judiciário, como é o seu caso, aí, Marco, eu fico muito feliz em saber desses bons resultados que vocês já têm atingido, já vinham atingindo e vão conseguir avançar muito mais ainda nesses próximos meses e nos próximos anos. Um prazer te receber aqui conosco. Você é uma pessoa agradabilíssima no trato, uma elegância, uma educação, uma gentileza e um conhecimento ímpar, Marco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico honrado, Tiago. É uma alegria muito grande. Eu devolvo um enquadro pelas palavras, né? Você também é muito gentil, muito elegante, muito bacana, muito competente.
né? E você sabe, né, e isso vai ficar cada vez mais evidente em breve, como o Poder Judiciário lhe é devedor, de modo que, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar aqui com você, né, desse final de tarde. E final de tarde que só é possível em função de tudo aquilo que a gente disse, né? O TRF da quarta região acabou, há poucos minutos antes do início da nossa live, de votar uma lista para desembargador, né? E, em primeiro lugar, da lista entrou uma fantástica juíza, que é a juíza federal Thaís Chilin Ferraz. Como ela está entrando pela terceira vez na lista, é muito provável que ela seja nomeada desembargadora. Então, antes de falar com você, eu estava dando os parabéns efusivamente, né, pelo resultado da votação. Me disse um negócio que me marcou bastante. Ela disse: sabe o que é mais interessante, Marco Bruno? É que, se não fosse no momento terrível que a gente está vivendo hoje, a minha família não teria assistido a votação como assistiu hoje, e a minha família está muito emocionada aqui em casa. Eu disse: amiga, você merece muito, etc. Mas veja que coisa interessante, né? Mas veja que coisa interessante, né? A pandemia permitiu que a votação fosse assistida pela família. Então, eu acho que, se há algo que a gente pode extrair disso tudo, Tiago, é que a gente não precisa se afastar. A gente tem a possibilidade de estar sempre juntos e de trabalhar colaborativamente para que a gente tenha, né, e é um propósito do direito, da justiça, para que a gente possa servir melhor a sociedade. Então, um grande abraço a todos, né? Foi um prazer muito grande. Obrigadíssimo a todos. Para os nossos alunos que vão agora para a aula, boa aula. E bom final de semana para todo mundo. Obrigado, viu? Grande abraço, amigo. Tudo de bom. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.